A Operação Scala da Polícia Federal prendeu 10 pessoas envolvidas na investigação sobre corrupção no setor de portos. Entre os presos estão 3 personagens muito próximos do presidente Michel Temer. Os pedidos de prisão temporária, aquela que dura por 5 dias e pode eventualmente ser renovada, foram feitos pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, concordou. Nas nossas reportagens nós vamos mostrar quais as suspeitas que pairam sobre essas pessoas. Mas antes de começar, nós preparamos um telão para entender a proximidade de algumas delas do Michel Temer e como é que elas se relacionam entre si. Então aqui a gente tem o Coronel Lima, começando pelo Coronel Lima, que é uma espécie de faz-tudo do presidente Temer há décadas. Nós temos o advogado e ex-assessor José Yunes, que esse é talvez o mais antigo e próximo amigo do presidente. Teve cargo no Palácio do Planalto, inclusive no governo Temer. Temos Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, chegou a esse cargo por indicação de Michel Temer, foi também diretor-presidente da Codesp, administradora do Porto de Santos aqui em São Paulo. Muito bem. Depois nós temos o Milton Ortolan, que foi assessor do Wagner Rossi, inclusive no Ministério da Agricultura, é uma pessoa muito próxima dele. O Antônio Celso Greco, que é o dono da Rodrimar, a empresa que está no centro do inquérito dos portos, e Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra, que é um dos grandes do setor de portos no Brasil. A Operação Scala, no total, expediu 13 mandados de prisão, dos quais 10 conseguiram ser cumpridos nesta quinta-feira e outros 3 dizem respeito a pessoas que ainda estão no exterior. Uma outra coisa que a gente preparou é um esquema para mostrar de que maneira alguns desses personagens se relacionam. O Coronel Lima, Maria Heloísa Brito Neves, é a pessoa que introduziu o Coronel Lima à Argeplan, um nome de uma empresa importante aqui para a gente entender a relação dela com a Rodrimar. A Argeplan originalmente era de Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho. E esse personagem aqui, o Eduardo Luiz Brito Neves, outro dos presos de hoje, foi quem apresentou o Coronel Lima à Rodrimar, que, como eu disse, é a empresa que está no centro do inquérito dos portos. Um outro nome importante para a gente trazer aqui são das pessoas ligadas ao Grupo Libra, a Celina Torrealba, da qual eu já falei, e os outros personagens, esses são os que ainda estão no exterior. Ana Carolina Borges Torrealba, Rodrigo Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. Eles são importantes na história porque existe registro de doações dele, doações de campanhas do Grupo Libra, ao PMDB, atual MDB, e especificamente a campanhas do presidente Michel Temer. O repórter André Azeredo está na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo e para lá foram levados no dia de hoje parte dos presos. Nós vamos até lá conversar com ele. Boa noite, André. Quais são as informações mais recentes que você tem daí? Boa noite, Renata. Boa noite a você que está conosco. O Coronel Lima só chegou aqui à Polícia Federal no início da noite, isso porque, quando foi preso de manhã, passou mal e teve que ser hospitalizado. A alta só veio no fim da tarde, ele saiu do hospital, teve que passar por exame de corpo de delito no IML, só depois foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Como você já adiantou, o pedido da Procuradoria-Geral da República é que todos os presos na operação de hoje cumpram a prisão temporária de 5 dias. Nesse meio tempo, nesses próximos dias, a previsão, então, é que eles passem esse tempo prestando depoimentos, como a gente vai ver na reportagem de Elane Basti. João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, saiu de ambulância do apartamento onde mora no bairro do Morumbi, em São Paulo. A Polícia Federal chegou no fim da manhã de hoje para levar o ex-coronel. Ele passou mal e foi levado para o Hospital Albert Einstein, onde se trata de um câncer. Segundo seus advogados, o ex-coronel da PM também teve 2 acidentes vasculares cerebrais e praticamente não sai de casa há 8 meses. João Batista Lima Filho é amigo de Michel Temer há mais de 30 anos. A Polícia Federal tentava ouvir o ex-coronel desde o ano passado, depois que ele foi citado na delação premiada do ex-diretor da JF, Ricardo Saldi. Saldi disse que Michel Temer pediu pessoalmente a ele para que entregasse R$1 milhão no escritório do coronel, suspeito de receber malas de dinheiro em nome do presidente. Temer me deu um papelzinho e falou: "Ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui." Me deu o endereço.
Outro preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal foi o advogado José Yunes, que além de amigo, foi assessor do presidente. Yunes também foi citado nas delações da JF. Joesley Batista disse que Temer indicou o advogado como intermediário para um acordo judicial que envolvia uma empresa do grupo. Uma indicação que renderia 50 milhões de reais ao escritório de Yunes. Os primeiros passos da Operação Scala com a prisão de José Yunes foram revelados com exclusividade pela repórter Andréia Sadi no blog no G1 e no Bom Dia Brasil. Olha, a Polícia Federal prendeu hoje de manhã em São Paulo o ex-assessor da Presidência da República, amigo do presidente Michel Temer, José Yunes. As prisões da Operação Scala foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Na decisão, Barroso aponta que os suspeitos podem ter cometido crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Barroso, que é o relator do caso na corte, atendeu ao pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ao todo, foram 13 mandados de prisão. Também foram presos hoje o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, que em 1999 e 2000 foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, estatal administradora do Porto de Santos, e o auxiliar dele, Milton Ortolan. Sobre um assunto que não é da minha época, não é da minha alçada, que é o tal decreto dos portos. Eu tinha saído 15 anos antes da Codesp e, portanto, não tem nada a ver. Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar, uma empresa que atua no Porto de Santos, foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo, onde estava para passar o feriado de Páscoa. A Polícia Federal fez buscas no escritório da empresa, na zona portuária de Santos e no apartamento dele na Praia do Gonzaga, em Santos. No Rio, os policiais prenderam a empresária Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra, que atua no setor portuário. Bom, nós já tivemos acesso às respostas e eu repasso a vocês. A defesa do Coronel Lima disse que ele não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito e que só não prestou depoimentos antes por problemas de saúde. A defesa de José Yunes disse que a prisão é ilegal e que solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos esse ano. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que a empresa nunca pagou propina a nenhum agente público e nem autorizou que alguém fizesse isso em seu nome. Também afirmou que a Rodrimar participou da construção do texto do decreto dos portos, assim como todas as empresas que atuam nos portos, e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. Além disso, a Polícia Federal também intimou a prestar depoimento o atual prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB. Ele compareceu à delegacia para cumprir a intimação ainda durante a manhã. Edinho foi ministro dos Portos em 2015, no governo Dilma, pelo então PMDB. Ficou aproximadamente 10 meses no cargo depois de ser indicado pelo então vice-presidente Michel Temer. Renato. André, muito obrigada por todas as informações. Ao longo do dia de hoje, vários advogados envolvidos nesse caso questionaram a necessidade das prisões, dessas prisões, se elas seriam mesmo necessárias. Em Brasília está a Flávia Alvarenga e nós vamos falar exatamente sobre isso com ela. Boa noite, Flávia. O ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o argumento da Procuradora-Geral da República de que havia risco de destruição de provas. Oi, Renata, boa noite a todos. Foi exatamente isso que aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu o pedido da Procuradora-Geral, Raquel Dodge, e determinou as prisões. No despacho, Barroso explicou os motivos das prisões de cada um dos investigados. Explicou também quais são as suspeitas, pediu mais informações sobre as empresas envolvidas e também esclarecimentos sobre doações eleitorais. Tudo isso faz parte do inquérito que investiga um suposto pagamento de propina ao presidente Michel Temer em troca da edição de um decreto para o setor de portos. E esse decreto aumenta o prazo das concessões para uso dos terminais portuários. A defesa do presidente Michel Temer alega que o decreto não beneficiou a Rodrimar, mas um relatório do Tribunal de Contas da União afirma que o decreto cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993, que é o caso da Rodrimar.
O chamado inquérito dos portos foi aberto em setembro do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República. As investigações buscam esclarecer, entre outras coisas, os motivos para a doação eleitoral pessoal e do Grupo Libra a Temer e ao MDB. Entre as 13 pessoas que tiveram a prisão decretada, 4 ligadas ao Grupo Libra são citadas com possível solicitação indevida de valores em troca de renovação de contratos de concessão em Santos. Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, Gonçalo Borges Torrealba e Celina Borges Torrealba Capri. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações de pessoas ligadas ao Grupo Libra. Em 2014, Rodrigo Torrealba e Ana Carolina Torrealba doaram cada um R$500 mil para o MDB. Zuleika Borges Torrealba, também ouvida hoje, doou R$1 milhão ao partido. No mesmo ano, a direção nacional do MDB repassou à campanha de Michel Temer, no dia 2 de outubro, R$3,5 milhões. O doador originário do dinheiro registrado pelo MDB foi Rodrigo Borges Torrealba. Outro R$1 milhão, o valor doado por Zuleika, foi repassado pelo partido para diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. O Grupo Libra tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o grupo apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa também opera um aeroporto em Cabo Frio, tem negócios imobiliários e produz azeites. A Rodrimar atua no Porto de Santos há mais de 70 anos e reúne 7 empresas. O grupo se especializou em comércio exterior e exporta principalmente grãos, cargas, fertilizantes e sal. A empresa também mantém terminais no Porto do Recife, terminais logísticos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e em Miami, nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais, que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Na decisão de 14 páginas, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que as medidas têm o objetivo de esclarecer pontos centrais da investigação, quanto à natureza, nexo de subordinação existente entre os envolvidos e, principalmente, se os investigados receberam vantagens indevidas como recompensa pela edição do Decreto dos Portos. Barroso também autorizou buscas e apreensões e determinou que o Ministério Público Federal tenha acesso à contabilidade da Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho. Conhecido como Coronel Lima, ele é tratado pela Polícia Federal como figura importante no caso. O ministro citou a conclusão dos investigadores. A Argeplan, agora oficialmente com o investigado João Batista Lima Filho como sócio, tem se capitalizado por meio do recebimento de recursos provenientes de outras empresas, as interessadas na edição do denominado Decreto dos Portos, e distribuído tais recursos para os demais investigados. Barroso disse que as medidas se mostram imprescindíveis tanto para viabilizar a análise de documentos em posse dos investigados, como para confrontar versões de declarações de investigações e depoimentos de testemunhas. A decisão mencionou a preocupação da Polícia Federal com o risco concreto de destruição de provas. Barroso listou elementos apresentados pelos investigadores como uma planilha, indicando possíveis pagamentos feitos por empresas portuárias. E destacou uma planilha contábil em que aparece como recebedores de recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo as siglas MT, MA e L, que permitem supor sejam o presidente Michel Temer, Marcelo Azeredo, presidente da Codesp entre 95 e 98, indicado por Temer e amigo dele, e o coronel João Batista Lima Filho.
A reforma na casa da filha de Temer também é investigada. A arquiteta Maria Rita Fratesi, que foi intimada a prestar depoimento, é, de acordo com a decisão, mulher de João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. Barroso também mencionou um relatório da PF sobre o crescimento da Argeplan nos últimos 20 anos e a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no decreto dos portos. Um dos alvos da operação de hoje, o advogado José Yunes, já tinha sido citado por 2 delatores, ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e pelo doleiro Lúcio Funaro. E o que eles contaram nessas delações deu origem a esse inquérito dos portos. Vamos rever alguns trechos das delações. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunes na entrega de dinheiro ao MDB. Ele contou que um funcionário dele, José Carlos Filho, recebeu o endereço do escritório de Yunes como local de entrega de dinheiro. Nos dados de corroboração que a empresa verificou, um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunes. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do MDB, também falou sobre Yunes. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, oriundo da Odebrecht, e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. E me perguntou se eu podia fazer esse favor para ele. E eu respondi que podia fazer esse favor para ele, que não teria problema nenhum. Após a delação da Odebrecht se tornar conhecida, José Yunes foi exonerado do cargo de assessor especial da presidência e prestou depoimento voluntário sobre esse episódio. Yunes disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. E que foi o que ele fez. Mas Lúcio Funaro disse na delação ter certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corrisse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa, né? Certo. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, nega qualquer envolvimento com esse caso. 2 dos presos hoje já prestaram depoimento e a defesa, inclusive, já até pediu liberdade deles ao Supremo Tribunal Federal. E o repórter Nilson Clava tem as informações. A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Brito argumenta que os dois já cumpriram todos os objetivos da prisão temporária. O primeiro deles, prestaram depoimento. E o segundo, aqueles mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O advogado ainda argumentou que ele quer passar o fim de semana da Páscoa junto à família, porque comunga da fé cristã. No depoimento, Eduardo Neves negou todas as acusações, mas admite que a empresa dele, a MH Engenharia, mantinha negócios com a Argeplan, do coronel João Batista Lima, mas que sua relação com o coronel Lima era estritamente profissional. E Maria Heloísa Brito, no depoimento, disse que não sabia dos negócios das empresas com o setor de portos. Quando perguntada pela Polícia Federal se a Argeplan tinha condições de tocar grandes empreendimentos, ela disse que só em consórcios com outras empresas. Flávia, todas essas informações que nós mostramos aí, principalmente as prisões de 3 amigos, 3 pessoas muito próximas do presidente Michel Temer, agitaram Brasília nesse pré-feriado, muitas repercussões. Vamos começar pela do próprio presidente. Vamos lá, Renata. O presidente Michel Temer passou a manhã toda fora daqui de Brasília. Ele só voltou no início da tarde. Ele participou de manhã de uma cerimônia em Vitória, que foi a inauguração do novo aeroporto da cidade. Lá, Michel Temer não falou sobre as prisões, mas disse que ser presidente é uma tarefa difícil. Sem embargo da presidência, ser um trabalho dificílimo,
senador Ferraz, uma coisa que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é? Mas eu tenho esta felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de 4 anos ou 8 anos. Estou falando de um governo que não completou 2 anos. Tem 1 ano e 11 meses, não é? E foi neste período que nós pudemos fazer tudo isso que foi feito, mas particularmente, e aqui eu quero comemorar com todos, particularmente poder inaugurar no dia de hoje o aeroporto de Vitória. Durante a cerimônia em Vitória, a ausência do governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que é do mesmo partido do presidente, o MDB, chamou a atenção. E em nota, Paulo Artung disse o seguinte, abre aspas, o país amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e como democrata que sou. Também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados, mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o país e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres. Fecha aspas. Depois que o presidente chegou aqui em Brasília, Michel Temer teve uma reunião com os ministros, entre eles o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, Sérgio Ettigoyen, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e também Carlos Marum, que é o ministro da Secretaria-Geral do Governo. No fim da tarde, Carlos Marum disse que as prisões são uma conspiração contra o presidente, justamente agora que ele cogita a reeleição. Voltou a dizer que a Rodrimar não foi beneficiada com esse decreto. Já no Congresso, a oposição fala na possibilidade de uma terceira denúncia contra o presidente. Eu acho que torna inevitável uma terceira denúncia contra o presidente da República à Câmara dos Deputados. E desta feita eu espero que a Câmara perceba e corrija o erro de não ter acatado as 2 denúncias anteriores. Nós entendemos que a decisão do presidente de colocar a possibilidade de que venha a disputar a reeleição, colocar como concreta essa possibilidade, faz com que novamente se dirijam contra nós os canhões da conspiração. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar, ou seja, é investigação de um assassinato sem cadáver. A assessoria do Grupo Libra declarou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma das acionistas do grupo já depôs à Polícia Federal. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e que Ortolan deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm qualquer envolvimento com os fatos que são objetos da investigação e não cometeram qualquer irregularidade. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se posicionar e reforçou a manifestação dos advogados dos acusados. Nós não conseguimos contato com Eduardo Luiz de Brito Neves, Maria Heloísa Adelson Brito Neves, Celina Borges Torrealba Capri, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Torrealba Afonso, Zuleika Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. Os depoimentos dos presos vão continuar. A prisão é temporária de 5 dias e nessa sexta-feira, 8h30 da manhã, João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, vai prestar depoimento e é um dos depoimentos mais esperados. Renata. Vai ter feriado para muita gente. Muito obrigada pelas informações, Flávia. Olha, por que o dia de hoje foi importante? Primeiro, o governo acreditava que o assunto do inquérito dos portos estava razoavelmente sob controle. Só que não. A operação desta quinta-feira recolocou na agenda criminal no centro da cena em Brasília, no momento em que estava todo mundo ocupado em definir quem será candidato a quê nas eleições de outubro. A começar por Michel Temer, que vinha testando a possibilidade de se declarar candidato à reeleição. Com mais 3 amigos presos, vamos lembrar que além de Wagner Rossi, José Yunes, do Coronel Lima, há ainda, já há bastante tempo, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique
Alves e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, 6 ao todo. Pois bem, o cenário mudou. Antes mesmo de ser considerada a possibilidade, que não pode mais ser descartada, de a Procuradora-Geral da República oferecer uma nova denúncia contra Temer. Esse é aquele inquérito. É muito importante lembrar que no Carnaval, o então diretor-geral da PF previa que